Bom, nós vamos girar a pauta. Vou dar magia, vou girar a pauta. Vou para uma pauta cultural que... Já que a Duda falou sobre safadeza, vamos para safadeza. Então, é uma pauta polêmica, pauta. É uma pauta meio pesada, eu diria. Vergonha só de falar. Então, eu tenho um pouco de constrangimento. Eu fico um pouco envergonhada. Assim, temos que falar. Mas vamos falar. Ela é olha, se tem crianças nos assistindo, por favor, tirem as crianças da sala, porque pode ser que escapule, né? Que saia algumas palavras. Eu tô falando sério, pode ser que saiam palavras inapropriadas. Bom, eu vou começar por essa... Todo o conceito em si é inapropriado para criança. Bruno, coloca aí o primeiro print na tela para eu chamar, por favor, o da Andresa Urach. Você começou pelo mais leve. Que sorte a minha. Chantal detona Andresa Urach, Andressa, na verdade, Urach, por deixar filho filmar conteúdos sexuais. A influenciadora digital afirmou estar horrorizada em saber que o Arthur Urach, que é o filho da Andressa, assiste a mãe fazendo... Gente, mas ele assiste a mãe? Ele filma. Então, pra ele filmar, ele assiste. Mas ele produz os conteúdos dela no OnlyFans. O conteúdo é ela tendo relações? É isso. Rapaz, é pesadíssimo. A Andressa, ela tem uma história... Olha, a história da Andressa é uma bagunça do começo ao fim. Ela, de fato, ela tem problemas psiquiátricos. Ela passou por abusos sexuais na infância, ela passou por episódios horríveis. A Andressa, ela tem caso de incesto, ela teve relações sexuais com um meio-irmão dela, né? Mas não deixa de ser irmão. É uma história... Ela era... Ela era garota de programa. Ela fazia uso de drogas, né? Drogas pesadas. Ela era viciada em drogas. E aí ela fez um procedimento estético no corpo e aí ela quase morreu. Ela inclusive conta que ela teve uma experiência de ter visto o mal e tal, querendo levá-la para o inferno. E aí ela teve a oportunidade, de palavras dela, de voltar para criar o filho. A angústia dela do momento era que ela só tinha um filho, o Arthur, na época. Agora ela tem 2, mas ela não tem a guarda do bebezinho, justamente por causa desse cenário todo bagunçado. Amém! Pelo menos um vai ter a chance de crescer normal. O bebezinho é criado pelo pai. O pior é que eu nem sei se o pai é tão normal assim. O pai cliente dela. E aí ela virou, né? Ela se tornou cristã por um tempo. Ela era evangélica por um tempo. E depois ela despirocou de novo. E é isso. Adriles. Olha, esse caso é muito sintomático. Eu me vejo muito tranquilo para comentar sobre isso, porque eu não sou realmente, todo mundo sabe, um conservador raiz nas questões sexuais. Não acho que o sexo é só no casamento, não acho que o sexo é só para procriar, não tenho problema com a homossexualidade, não tenho problema com nenhuma dessas questões sexuais, desde que ligadas a um princípio afetivo mínimo, não é? Tem um sujeito chamado Sigmund Freud, que vocês devem conhecer, que ao contrário do que se pensa, é o maior conservador do século XX. Maior conservador do século XX, eu vou te explicar por quê. Tem um livrinho, eu recomendo para todo mundo. Então tá, vamos brigar. Chama Mal-Estar na Civilização. Que ele diz uma coisa muito simples, sem religião, sem ideologia, sem nada. O princípio do início da civilização é quando o sujeito castra, em grande medida, os seus instintos sexuais, os seus desejos mais primitivos. Se eventualmente todo mundo virar um surubão, por exemplo, ele fala de tabus especificamente como o incesto. Se um pai transar com uma filha, se um irmão transar com o irmão, se um filho eventualmente filmar a mãe fazendo sexo para vender, que tipo de civilização que a gente vai ter? A gente vai ter a barbárie. Se você se entrega totalmente aos seus instintos mais primitivos, às suas pulsões sexuais mais primitivas, aos seus desejos instintivos mais primitivos, imagina só o que vai acontecer. Vira o quê? Pré-história. É assim que acontecia na pré-história. Um sujeito tinha desejo para mulher, pegava uma clava e bum, batia na cabeça dela, transava com ela e tinha um filho. Não tinha nem reconhecimento de paternidade. Aquele filho era jogado às formigas, aos bichos e não era criado. Começou a ter um instinto de civilização quando o primeiro pai reconhece o filho na possibilidade da imortalização da sua carne e do seu espírito. Aí cria-se o quê? Noção de família. Entendeu? Aí nasce a civilização. Aí o cara começa a ser fiel àquela mulher porque criou uma conjunção carnal, que depois você pode colocar como uma conjunção espiritual, cultural, social, afetiva, e a noção de família, ela já constrange no bom sentido, tá?
os instintos mais animalescos. Qual que é o problema que eu tenho? Eu que não sou um conservador raiz total, porque eu acho que a gente tem que ter liberdade sexual, inclusive para querer casar com a pessoa mais indicada, você pode experimentar as pessoas, entre aspas, erradas, mas não objetificá-las totalmente. Qual que é o princípio do mal que eu vejo nessa cultura progressista? É você dizer que liberdade afetiva sexual é liberdade para fazer tudo o que quer. Não. Eu não posso pegar aqui a Duda Campobiano e dar um beijo nela à força porque eu acho ela linda. Não. Também o Pavanato não pode pegar a Gisele pelos cabelos e dar uma machadada na cabeça dela. Entendeu? Não pode. Não pode, porque é uma questão assim. Você tem que construir o seu apetite, o seu desejo sexual consonante a um princípio afetivo e de respeito pela liberdade do outro. E de respeito pelas construções familiares que levaram a gente ao princípio de civilização. Quando você cria um homem e uma mulher, você cria filhos, você cria o princípio de limitação dos seus desejos em nome de um afeto maior pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas pessoas com as quais você cria um vínculo afetivo. Isso tudo está em Freud, cara. Freud, meu caro Pavanato, grande conservador, ele descrevia o fenômeno da pulsão sexual latente, instintiva, que está em todos nós, mas ele mandava limitar essa pulsão. Percebe? E o problema do modernismo, e André Urach é um caso claro desse modernismo progressista desvairado, que acha que tudo é válido, que pega o próprio filho, que até ontem era menor de idade, de 18 anos, e filma ela tendo relações sexuais. E a mídia, toda a mídia acha bonitinho, olha só que exótico. E o filho fala, eu preferia minha mãe prostituta do que cristã. Olha só o nível de perversidade que a gente tem. E a mídia, em vez de fazer uma crítica acerba no sentido didático, falei, Andressa, não é certo você ter um filho que filme você fazendo sexo, porque, eventualmente, isso conspurca o princípio da civilização por tudo isso que eu já falei aqui. E aí, eventualmente, a mídia, em vez de fazer isso, ela aplaude. Por quê? Porque a mídia é de esquerda, é progressista e acha que tudo é válido no campo afetivo sexual. Não é, sob o ponto da gente voltar à pré-história. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.